Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa poderosa palavra que é poderosa para quebrar os grilhões em nossa mente e o nosso coração, nos levando a uma vida que produz frutos e frutos essa de justiça. Como que tá o coração, irmão? Como que tá o coração, minha irmã? Vamos embora para cima. Não é para parar. Você não vai parar, eu quero declarar, você não vai parar, meu irmão, você não vai parar, minha irmã, vamos embora. Vamos embora. Aleluia. E o texto hoje para nossa breve reflexão, irmãos, encontra-se na Epístola de Paulo. Quero ler com vocês a carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler apenas um versículo para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, em Romanos 6, versículo 19, diz assim: uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pelas impurezas e pela maldade, e o que fez ainda afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos da vida de justiça, para que se tornem santos. Glória a Deus Todo-Poderoso por essa palavra do apóstolo Paulo, que enfrentava uma perseguição implacável na igreja de Roma, que estava sendo introduzida por falsos ensinos, que desviavam os cristãos ali de Roma, até alguns deles no seu contexto judeus, a se salvar, e essa é a expressão que eu quero usar, a salvar-se a si mesmo pelas boas obras, embora o Senhor, ele fale nesse próprio versículo que nós somos chamados a isso. Mas nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, e Paulo veio consertar um erro bastante equivocado daquele ensino dos chamados judaizantes, que até atacavam o ministério de Paulo, ali escrevendo aos romanos como uma carta que serviria de guia de fé e prática, irmãos. E pensando nisso, esse versículo eu gosto muito dele porque ele contém uma sabedoria imensa para nós daquilo que é uma renovação mental que nós devemos sofrer. Vamos lá? Diz assim: uso o exemplo da escravidão. Ele começa utilizando dessa forma, irmão. E não é de se estranhar. Por quê? Porque o mestre dele é o rei de Nazaré. Nós somos filhos do rei de Nazaré. Nós queremos nos parecer com o nosso pai e queremos nos parecer com Jesus. Então até mesmo a forma de ensinar, a forma de mostrar as coisas, os mistérios do reino, aquilo que está contido, será por meio de exemplos. Ele está usando um exemplo ali, uma analogia da escravidão, que era algo comum naquele tempo. O escravo era uma propriedade do seu patrão, era um patrimônio, irmão. Era como se fosse, por exemplo, esse copo é meu, e eu movimentava ele com uma forma que eu quero, eu encho ele d'água, encho ele de qualquer líquido que eu quiser. E esse é o meio que Deus nos utiliza, por meio de exemplos, por meio de histórias, irmãos. E eu e você somos uma história, um exemplo em potencial que Deus quer utilizar no meio da sua família, no meio da sua comunidade, no seu trabalho. Acredite, irmão, Deus quer transformar a sua vida, mas Ele quer também utilizar você como uma história a ser contada, como um exemplo. E muitas vezes Ele fala, usa o exemplo da escravidão, irmão. Em Mateus 13:34, a palavra fala que Jesus usava sempre estas parábolas quando falava à multidão. Percebe que Deus quer te colocar na frente de uma multidão, mas que Ele quer construir uma história? Então deixa Deus fazer, meu irmão. Se é Deus que nos faz melhor, entregue-se inteiramente a esse mover do Espírito Santo para que você venha a desempenhar o teu ministério, a tua chamada, aquilo que Deus colocou em teu coração com bastante excelência. Tendo paciência, sabendo que é um passo de cada vez, mas também não se conformando com a zona de conforto, não é verdade? Não se cobrando demais, mas também não se cobrando de menos. Porque Deus nos deu espírito de amor, autocontrole e equilíbrio. Então tem equilíbrio nas medidas. Busque isso do Senhor. Olha, ele fala:
para ajudá-los a entender isso tudo. A finalidade, meu irmão, de uma história, a finalidade de algo que Deus faz, é que sempre haja pleno entendimento. O entendimento é como nós interpretamos uma realidade, ou seja, uma verdade. Ali na igreja de Romanos havia muitos ensinos falsos. Então, Paulo não queria que eles engolissem, sabe, a seco. Não chegou ali impondo, apesar de ter autoridade sobre a igreja, de ter alcançado a igreja, não. Ele queria que eles entendessem. E uma fé sem entendimento, irmão, é uma fé fraca. Não existe isso de uma fé cega. A gente precisa entender aquilo que nós estamos consumindo para que nós venhamos a concordar de fato com aquilo que está sendo dito. Deus não quer robozão, irmão. Deus quer que te ame. Deus quer te conquistar pelo amor, mas também pelo entendimento. O entendimento da palavra, o entendimento de que o que está escrito é verdadeiro, confiável e fiel, irmão, deve alcançar o nosso coração para nós nos mover. Por isso que ele usava exemplos, por isso que ele usa um exemplo, por exemplo, de um cara igual eu, irmão, que era drogado e agora está aqui, pregando para vocês. É um testemunho de fé e superação que mostra a realidade que há um entendimento de que Deus faz sim na vida das pessoas, irmão. E vai continuar fazendo. Deus sempre foi fiel. Deus é fiel. E sempre será fiel, irmão. Sempre, sempre, sempre. Ele faz, Deus fez. Deus faz, irmão. E Deus fará. Continuará fazendo, continuará, sabe, agindo na vida das pessoas, mesmo que nós não percebamos, Deus está agindo. Deus tem uma bênção preparada para cada um de nós, e nós precisamos ter um entendimento fiel disso. É como nós pensamos, irmão, é como nós entendemos em nossos pensamentos que vai se refletir em nossos comportamentos. Você pode ver que você age de acordo com aquilo que você entende que é o melhor para você. Olha, Salmos 119, eu gosto desse versículo, é o Salmo da Palavra, o maior Salmo da Palavra. Salmo 119, versículo 130 fala assim, quando a sua palavra é revelada ao homem, ilumina o seu caminho. Ela dá sabedoria às pessoas de coração aberto. Vamos ler na versão Ferreira de Almeida, eu gosto também. Fala assim, a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento ao simples. Compreende o que Deus está falando? Então a finalidade, meu irmão, é que haja entendimento sim. Olha, e ele fala, pois sua natureza humana é fraca. E essa aqui, essa verdade, ela é difícil, né, de ser aceita, porque nós queremos, irmão, ter força, inclusive contra os nossos erros, contra o nosso pecado. Não podemos vencer o pecado, irmão, com nossos próprios recursos. Não podemos. A nossa natureza, o nosso corpo humano deseja sexo, armas, drogas e dinheiro. Sexo, meu irmão, prazer, armas, vingança, drogas, alívio, dinheiro, conforto. E tudo isso vai nos colocar em um caminho, irmão, que não é legal se mover por isso. Não podemos vencer o pecado com os nossos próprios recursos. E o que o Paulo está falando? Pois a sua natureza humana é fraca. Não dá, sabe, por meio de muitas orações me limpar, embora a oração seja o caminho. Não dá por meio de muitos jejuns ser completamente limpo, embora o jejum seja uma ferramenta e quem faz experimenta um nível de libertação maior. Por quê? Porque se não houver o operar do Espírito, irmão. A palavra e o Espírito precisam estar alinhadas. Olha, quando Deus diz e haja luz e houve luz, primeiro teve que ter a palavra para o Espírito se movimentar na direção daquilo que é a realidade de haver luz. E a luz é o próprio Senhor Jesus, é a própria palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés. E é ela que nos dá entendimento. É por ela que nós nos movemos, é pela palavra implantada em nosso coração, é pela promessa. Por aquilo que nós recebemos, é naquele caminhar que a fé nos fortalecerá e tornará os nossos passos inabaláveis diante os percalços que surgirão no meio do caminho. Não serão muitos, irmãos, serão fáceis, mas nós precisamos compreender que a nossa carne é fraca.
Olha, na maior batalha espiritual que já houve, no meu entender e no meu humilde entender, ali no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus entregando na cruz, ele quis desistir. Pai, se possível for, afasta-te de mim esse cálice. Ele quis, irmão. E quantos de nós muitas vezes queremos desistir a hora que vemos o cerco apertar, a hora que vemos a dificuldade, a hora que nós nos deparamos com a nossa incapacidade e a nossa impotência diante daquilo que tenta nos escravizar, nos manter refém de um círculo vicioso, presos a comando de outros porque nos sentimos culpados. Há um sistema que é cruel, sujo e sangrento e que se movimenta e suga o pobre e trabalhador cada vez mais, irmão, sugando dele todas as suas energias, transformando isso em riquezas para uma minoria, através de algo chamado ativismo capitalismo, que imputa ao ser humano cada vez mais compras, desejos e se entregarem às suas realidades e os seus desejos. Agora nós não podemos vencer, irmão, sem a ajuda dele. Mateus 26:41 ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Deixa eu ler na versão viva. Vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês, irmão. E essa é a maneira, logicamente, de vigilância e oração, embora o jejum não esteja incluso aqui, mas é uma ferramenta também, para viver no Espírito. Para quê? Porque senão a tentação vence nós, irmãos. Ele fala, pois o Espírito na verdade está disposto, mas o corpo é fraco, a carne é fraca. Ou seja, irmão, se nós andarmos pelo Espírito, venceremos aquilo que nós que está tentando parar, mas se nós nos movimentamos pela carne, e aí é o que Paulo vai continuar aqui, ele fala assim, no passado, vocês deixaram se escravizar pela impureza e pela maldade. A maldade fala do pecado, a impureza é aquilo que nos leva a pecar, irmão, é aquilo que os nossos olhos veem e consomem aí nas redes sociais, é aquilo que tem, o diabo é uma fábrica, irmão, de ilusão, e a internet é a fonte de fantasia, eu vivo falando isso para vocês. E eu sou fã justamente de Jesus, e meu herói, ele não tem redes sociais. E em Cristo a minha força se renova toda manhã por meio de orações. O Senhor me coloca dentro do meu coração coisas que devem ser feitas, que nos ajudem a vencer. Meu irmão, nós não podemos, mas olha, e aqui Paulo traz uma realidade, porque ele fala, no passado vocês se deixaram escravizar, e eu creio que eu estou pregando para esse tipo de pessoa, irmão. Pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, que aceitaram a viver em propósito, que aceitaram a caminhar pela verdade de Cristo, que aceitaram e entenderam a superioridade do Filho e que querem se tornar filho do Pai. Antes do conhecimento da verdade, meu irmão, nós caminhávamos pela inconsequência. Olha, fala, no passado, vou ler novamente, no passado vocês se deixaram escravizar pela impureza. E quem caminha, quem segue nesse caminho, irmão, sabe. A grande pergunta que sempre surge é por que Deus permite, irmão? Eu creio, é uma crença minha, justamente para nós darmos valor. Quando começamos a caminhar e vemos o potencial, a força que Cristo, a força que vem do Espírito, irmão, nós agarramos aquilo com unha e dente, nós não queremos deixar aquilo escapar de nós, não. Porque é muito bom viver em paz, é muito bom, sabe, viver armado com a armadura de Deus. Salvação na mente, justiça no coração que nos protege pelo sangue do Cordeiro, fé como escudo e sandálias de preparação das boas novas do Evangelho de paz. Caminhar em paz, irmão. Se custa a nossa paz, custa muito caro. E antes do conhecimento nós vivemos inconsequente. O que quer dizer isso? A inconsequência, irmão, do pecado, ela é o que eu vejo justamente que traz muito prejuízo para o crente. Ele não vê a consequência do pecado dele e se torna inconsequente, continua pecando, continua plantando, continua espalhando a semente do mal. E paulatinamente o diabo vai tornando ele parecido com ele. Irmão, a medida do lado de cá é Cristo, mas a medida de ser parecido é vaidoso, sabe, insatisfeito, reclamão igual o diabo. O diabo, meu irmão, caiu quando? Quando ele quis fugir do seu propósito. O propósito dele era ser o quarto no céu. Ele quis ser igual a Deus, ou seja, ele fugiu, teve inveja, teve insatisfação no coração, não se contentou com aquilo que ele tinha.
E aí a vaidade tomou conta do coração, a arrogância. E aí ele quer fazer os filhos dele também, irmão. É a gente que escolhe. Olha o que Jeremias fala em Jeremias 31, versículo 19. Eu gosto desse versículo. Ele fala: na verdade, depois que me desviei, arrependi-me. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbio da minha mocidade. E o opróbio pode ser traduzido como inconsequência ou como vergonha. A inconsequência, porque a verdade, irmão, a verdade é que o caminho do pecado só traz confusão e envergonhado. Deus não é um Deus de confusão. Nunca foi, irmão. Nunca foi. E o que nós devemos fazer, irmão Arso? Irmão, é se afastar, é procurar uma vida com Cristo. Por quê? Olha, a palavra fala, ele fala assim, ó, e o que fez ainda afundar ainda mais no pecado. Ou seja, aquilo que é ruim ficou pior. Eu costumo falar, irmão, que não tem nada ruim que não possa piorar. Acredite nisso. E não há nada tão bom que não possa melhorar com a ajuda de Deus. Ele pode dar coisas mais ruins e pode dar coisas mais ruins. Agora, o salário do pecado é a morte, irmão. E o pecado ele paga, irmão, ali, paulatinamente. Agora, o que nós aprendemos com essa colocação de Paulo? O que os fez afundar ainda mais? Ou seja, um abismo puxa o outro, que é relatado nas Escrituras. Então, que a direção fornecida pelo pecado, meu irmão, é o descontrole total, nos tornando escravo. E aí nós entendemos quando Paulo começa a falar que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque não temos mais controle, perdemos os controles das nossas ações, somos movidos pela maldade e os desejos do nosso coração. Você já viu, meu irmão? Você já viu, minha irmã? Eu já conheci algumas mulheres que eram ninfomaníacas. E o que é um ninfomaníaco? É um desejo descontrolado, uma falta de saciedade pelo sexo. Ela se masturba 30, 40 vezes, se mostrando o seu corpo na internet. E não tem saciedade. Quanto mais ela faz, mais ela quer. E ela só se sente ali. O problema é que, por exemplo, ela está trabalhando, ela deixa o trabalho dela para ir no banheiro e ligar ali, para saciar a sua vontade ali, o seu desejo, saciar o seu desejo dentro do banheiro do trabalho, se masturbando com um completo desconhecido, a qual ela fez um perfil fake no Instagram e ali ela não mostra o rosto, ela acha que tá tudo bem, só que aquilo vai crescendo dentro dela. E começou dessa forma? Não. Começou com pequenos desejos lá atrás, algo que não foi tratado, algo que, até levar a um descontrole total. E o caminho, a direção do pecado é essa, irmão, para todo pecado crescente, como a vontade de servir a Deus também é crescente. O pecado cresce dentro de nós e o problema é que quando o pecado cresce, ele afunda, afundando cada vez mais. A direção é, você entende? Você compreende isso? Que eu estou tentando explicar aqui humildemente. Provérbios 14, versículo 12 diz... Fala assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Conduz à morte, irmão. E olha, a palavra continua falando. Agora, entregamos a vida para Jesus? Você aceitou, irmão, a palavra que foi implantada no seu coração, minha irmã? Então ele fala, agora devem se entregar como escravos da vida de justiça. Isso não é opcional, meu irmão. O momento após a aceitação, meu irmão, é trocar de práticas. Eu troquei pornografia, troquei cheirar cocaína, troquei fumar maconha e me embebedar por pregar, orar e vigiar. Eu troquei por tentar levantar aqueles que estão caídos, por ministrar, meu irmão, por ajudar verdadeiramente. Eu me entreguei, irmão, foi uma entrega. Eu mergulhei profundo nisso e mais do que isso, não só, eu precisava saber como fazer, não é de qualquer jeito. Então, o momento após a aceitação é trocar de práticas. E o que eu fiz primeiro? Primeiro me preparei para poder, instruir. E nós vemos isso até no apóstolo Paulo, irmãos. Até no apóstolo. Olha, depois que ele aceitou Jesus, na verdade ele não aceitou Jesus. Jesus que escolhe nós, irmão.
João 15:10, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vocês para que deste muito fruto, porque ele estava na arrogância, na soberba, matando os seguidores daqueles que chamam de o caminho. E quando ele está relatando ali em Atos capítulo 26, relatando ali para o rei, essa conversão, esse encontro com Jesus, que ele está mostrando o que aconteceu para ele, ele fala algo que toca profundamente o meu coração, esse mesmo apóstolo que está escrevendo a carta, uma das conversões mais poderosas do Senhor Jesus, que mostra que não há coração que ele não possa alcançar. Mas olha o que ele fala pro rei Agripa. Ele fala assim, Atos 26:19. E portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão celestial. Obedeci fielmente. Preguei primeiramente aos que estavam em Damasco, e depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que abandonassem seus pecados e voltassem para Deus, e provassem seu arrependimento com a prática de obras dignas. Irmão, não há mudança de vida do evangelho desassociado das práticas. Não há. Você está se enganando a si mesmo, como o Tiago fala. Sabe, quem não coloca em prática, irmão, logo logo o vento vem, sabe, logo logo a tempestade vem e o que acontece? Afunda de novo, até aprender, irmão. E é assim, porque ele fala, olha, o apóstolo fala, para quê? Para que a gente deve se entregar a essa vida? Para que se tornem santos. O Senhor fala, sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Se o nosso Pai Celestial é santo, essa deve ser a nossa missão, buscar a santidade. Irmão Arson, mas você falou em outra pregação que você peca sim, irmão. A grande questão, há uma diferença em quem vive pecando e quem peca eventualmente por um descuido, ou por uma crise que está vivendo, ou por um momento de dificuldade, justamente tentando fazer aquilo que é certo. Eu costumo falar que um cristão verdadeiro, na prática, é aquele que, admitindo os seus fracassos e as suas falhas, não desiste de perseguir o alvo. Então, eventualmente, nós teremos. O que nós não podemos, irmão, é aceitar aquilo como normal na nossa vida. Tem gente que fala assim, Deus entende, eu vou aqui pedir perdão mais uma vez. Irmão, não é assim. Deus não é bobo. A mente dele trabalha num patamar superior. Ele não quer pesar a nossa mente, mas ele também não quer te deixar à vontade com aquilo que te escraviza, não. O processo de purificação passa justamente por eliminar na ferida aquilo que nos faz incessantemente ser escravos e cair, nos tornando cada vez mais, sabe, semelhantes à lama. Não é para afundar, é para levantar. Jesus não veio para afundar nós, para que nós permanecêssemos de forma confortável na lama. Quem permanece de forma confortável na lama é o porco. Não, nós não. O espírito de porco é aquele que olha para baixo. Você lembra disso? Que falava que quando um cara era muito desajustado, ele tinha espírito de porco? Porque o porco anda olhando para baixo, irmão. Nós fomos chamados para olhar para o céu, para as obras dignas, para fazer a diferença, para ser influência. Somente assim nós venceremos e viveremos o melhor do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado para vencer, irmão. Inclusive isso que está tentando te parar. Você foi chamado para vencer, minha irmã. Isso que está querendo te parar. Olha, toda vez que nós pecamos, Satanás nos leva de frente. Aqui eu quero partir para o final. De Deus. Assim como nós vemos na figura de Jó. É a brecha que é aberta. E por isso Paulo fala para nós não darmos espaços ao diabo. Em Zacarias 3, o sumo sacerdote, não era qualquer um não, meu irmão. O sumo sacerdote, Josué, para vocês verem como que é. Era o sumo sacerdote, se apresenta diante de Deus e Satanás estava lá advogando contra. E o anjo do Senhor, que tem a tipificação de Jesus, também estava ali, intercedendo por ele. É isso que acontece toda vez que nós pecamos. E durante aquela conversa ali, o Senhor começou a repreender, porque ele era um sumo sacerdote, estava cumprindo a missão. O João fala, em João 1,9, se nós afirmarmos que, João 8, se nós não afirmarmos que nós não temos pecado, estamos enganando nós mesmos. Mas se nós confessarmos, quem está falando é o apóstolo João, irmão, da revelação do Apocalipse. E aí ele diz, sabe, ele fala assim, o Senhor é fiel para nos purificar. Mas em Zacarias capítulo 3, do versículo 7, mostra que depois do Senhor repreender o Satanás, trocar as roupas e o turbante, que fala justamente da forma que onde se pendurava santo para o Senhor,
que é a forma como nós nos apresentamos para o Senhor, ele diz assim em Zacarias 3,7: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você observar cuidadosamente o que eu ordeno, andar nos meus caminhos e me obedecer fielmente, ficará sendo responsável pelo meu templo. Qual que é o nosso templo, irmão? A nossa reconstrução. Para conservá-lo sempre santo. Você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes que nos cercam. Portanto, ouça o que estou dizendo sobre o sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes que estão com você. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Vou enviar o meu servo, o renovo, o ramo novo, que é o Senhor Jesus. E no versículo 10 ele fala: e depois disso, diz o Senhor dos Exércitos, vocês viverão em paz, com muitas riquezas, todos terão a sua própria casa e poderão convidar seus amigos para se assentar debaixo da sua videira e das suas figueiras. O que o Senhor está falando, irmão, que com o Senhor Jesus nós podemos entrar a qualquer momento, o momento oportuno é agora. Então não podemos nos contentar, vigiai e orai, é a palavra. Para quê? Para que nós possamos viver em paz. Se custa a nossa paz, custa muito caro, meu irmão. Então abandone tudo aquilo que tenta te parar. Essa é a mensagem para a nossa breve meditação no dia de hoje. A paz do Mestre seja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.